Fala, meus queridos, vamos dar continuidade aqui à leitura do Evangelho de Mateus, segundo a melhor tradução do Novo Testamento para o português. E convocando seus 12 discípulos, ele deu-lhes a autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curar cada doença e cada enfermidade. Já os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, o chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago, o filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, o filho de Alfeu, Lebeu, com o sobrenome Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu. Foram esses 12 que Jesus enviou e lhes ordenou, dizendo: não se dirijam pelo caminho dos gentios, e não entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes vão às ovelhas perdidas de Israel, e indo preguem, dizendo: o reino dos céus se aproximou. Curem os enfermos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não providenciem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem uma mochila para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Em muitas versões pode estar: trabalhador é digno do seu salário, mas alguns pontos que eu queria ressaltar aqui nesse trecho, né? Jesus mandando os seus apóstolos para executarem a tarefa, a qual é a tarefa para todo aquele que é cristão, né? Que recebeu o Espírito Santo, que recebeu o mesmo Espírito Santo que opera milagres, curas, expulsa demônios. E preste atenção numa coisa: o porquê Jesus está mandando eles para essas cidades, primeiramente de Israel. E qual é o teor da pregação deles? O teor da pregação deles fala de prosperidade, fala de sucesso financeiro, fala de teologia da prosperidade, de bens materiais e sucesso que você vai ter a partir de Deus. E aqui Jesus está fazendo o quê? Olha só o teor da pregação deles. Indo preguem, versículo 7 ali, indo preguem, dizendo: o reino dos céus se aproximou. A mesma coisa que João Batista, quando começou a anunciar no deserto, ele falava. A mesma coisa que Jesus, quando começou o seu ministério, depois que ele veio da aprovação do deserto, ele fala, é o teor da pregação dele. É a mesma coisa que Pedro, mais à frente em Atos, ele fala. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo, em suas pregações, ele deixa claro que é o teor da pregação dele: o arrependimento, o reino de Deus se aproximou e que vocês precisam se arrepender. E por que hoje você quase não vê isso em pregações? Por que hoje você quase não vê isso nos púlpitos? Falar de arrependimento, o reino de Deus já chegou. Por que isso não é tão presente como antes? Então eu vejo que alguma coisa está errada. E a gente precisa recuperar aquilo que é por ordem do Senhor. Então, versículo 8: cure os enfermos, purifica os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, e de graça dai. E por que tem muita gente cobrando? Por que tem muitos líderes fazendo cursos e mais cursos, dizendo que você agora vai ser uma pessoa mais abençoada, cheia do poder de Deus, vendendo a palavra de Deus? Em nenhum momento você vê os apóstolos vendendo o poder de Deus, ou fazendo negócio disso. E Jesus fala: de graça receberam, de graça dai. O objetivo é o reino, salvar almas, e não benefício próprio. Versículo 9: não providenciem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nenhuma mochila para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque o trabalhador é digno de seu salário. Quantas vezes já ouvi pregadores que cobram para pregar, que nesse contexto você já vê que isso é inaceitável, pregador cobrar cachê para pregar. Pior as igrejas que usam do dízimo, dado por pessoas sinceras, que querem fazer a obra de Deus, para pagar esses indivíduos. Ou seja, eles vêm com esse argumento: digno do trabalhador do seu salário. E aqui Jesus está falando: vocês não devem levar nenhuma túnica mais, não devem levar nenhuma bolsa de levar dinheiro, nem bordões, nem sandálias, nem cobre no cinto de vocês. Ou seja, vocês vão lá sem nada, vão comer o que te oferecerem. Digno é o trabalhador do seu salário. Ao mesmo tempo que isso aqui não é um voto de pobreza, Jesus não está falando isso, mas que a dependência dele tem que estar em Deus. Também, esse argumento pelo qual as pessoas isolam esse versículo, esses falsos profetas que querem cobrar para pregar, estão totalmente longe
da palavra de Deus. Continuando, versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrarem, indaguem quem nela é digno e fiquem ali até partirem. Então, outro ponto que eu queria ressaltar aqui também, ainda falando do mesmo assunto lá, então você percebe que esses falsos profetas não fazem nem a metade do que os apóstolos estavam fazendo aqui. Vão de cidade em cidade pregar o evangelho, falar de arrependimento, de casa em casa, cidade em cidade. Muito pelo contrário. Pregações que não falam de arrependimento. Só pautam em agariar afagos do público e falar aquilo que é agradável às pessoas. E ainda querem cobrar por isso. Onde será que nós vamos parar nessa situação, hein? Continuando. Em qualquer cidade ou povoado em que entrarem, indaguem quem nela é digno e fiquem ali até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem ela. E se a casa for digna, que venha a vossa paz sobre ela. Mas se não for digna, que a vossa paz retorne para vocês. E quem quer que não vos receba, nem ouça as vossas palavras a partir daquela casa ou cidade, sacunda um pó dos vossos pés. Deveras eu vos digo, o dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, ou seja, aqui Jesus está deixando bem claro qual é a postura que o pregador, que é o evangelista, ele tem. Ir de cidade em cidade, pregar o evangelho, indagar naquela cidade. Quem recebe de bom grado a palavra de Deus, aqueles que não recebem nem querem ouvir, você é testemunha, sacuda os pés, como um ato de o pó dos vossos pés, que era ali naquele tempo um ato de repúdio, de realmente, foi pregado. Assim, você vê o apóstolo Paulo mais à frente fazer isso também, mas é uma prova de que foi pregado o evangelho ali e as pessoas não quiseram ouvir, e vai ter consequências. Versículo 16. Ora, estou lhes enviando como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as cobras e inocentes como pombas. Aqui não é você ser bobo, mas a sua intenção não é maldosa, mas você deve ser astuto, esperto, para entender, e aqui ele fala, como realmente a maldade humana, a índole dos seres humanos de enganar, de se aproveitar. Então nós temos que ter não essa visão cristã de submissão, de aceitar tudo, mas sermos prudentes como serpente. Mas tenha cuidado dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e até reis, como testemunho a eles e às nações. Mais à frente a gente vê que isso realmente aconteceu com Pedro, com o apóstolo Paulo e outros apóstolos que, de fato, passaram por isso. Como testemunho, Jesus já estava falando aqui. Mas quando quer que vos entreguem, não se preocupem quanto a como ou o que hão de dizer, porque naquela mesma hora lhes será dado o que deve dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, e sim o Espírito de vosso Pai que fala através de vocês. Então aqui está uma questão muito interessante, que nesse momento de, talvez, no pensamento humano a gente teria um desespero diante dessas situações, ou talvez tentar fugir da prisão, se justificar, e ali Jesus está deixando claro que Deus não nos abandona. Que nesses momentos, o próprio Deus, e isso a gente vai ver nas cartas aos Coríntios também, que quando nós anunciamos o Evangelho é como se o próprio Deus estivesse falando por nosso intermédio. Mas para isso a gente tem que ter uma plena sintonia, assim como eles estavam tendo, com Jesus, com o Espírito Santo, com o contexto que a gente está vendo aqui. Você sofrer por conta do mal porque você fez alguma coisa errada, não faz sentido. Agora, por causa do nome do Senhor Jesus e da pregação do Evangelho, que é o contexto aqui, Deus ele não nos abandona. E mais, irmãos, entregará à morte o seu irmão, e pai um filho, e filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. E sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E aqui você vê a perseverança, tá? Mas quando quer que eles vos persigam nesta cidade, fujam para outra. Pois deveras vos digo que certamente não percorrerão todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Um discípulo não está acima de seu mestre, nem um escravo acima de seus donos. Basta ao discípulo chegar a ser como seu mestre, e ao escravo como seu dono. Já que eles estigmatizaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família.
Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada escondido que não será revelado, nem oculto que não será conhecido. O que vos digo no escuro, falem na luz, e o que escutam ao ouvido, proclame nos telhados. E não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de cobre. Contudo, nenhum deles cairá no chão, salvo a vontade do vosso Pai. Ora, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Agora cada um que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai nos céus. Não pensem que vim colocar paz na terra, mas não vim colocar paz, e sim uma espada. Porque eu vim pôr um homem contra o seu pai, e uma filha contra sua mãe, e uma nora contra sua sogra. E os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a achará. Então aqui pelo contexto você consegue compreender o que seria tomar a sua cruz, né? Acho que ficou bem claro. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser ele um justo, receberá a recompensa de um justo. E qualquer que der ao menor um copo de água fria, a um destes pequenos, no nome de um discípulo deveras, vos digo, ele certamente não perderá a sua recompensa. Bom, e aqui terminamos o capítulo 10, logo seguiremos com o capítulo 11 no nosso próximo vídeo.